Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Programação em R. Meu nome é Nayara Alcântara e a gente está no tópico 7, análises inferenciais. Nesse tópico, a gente está falando sobre vários subtópicos e a gente começou por análise bivariada. Essa vai ser a última aula do tópico de análise bivariada. A gente vai ver o teste de Kendall e na próxima aula a gente já vai ver o teste de diferença de médias, que é o teste, a gente vai ver o teste T. Então, eu estou compartilhando com vocês todo o material no GitHub, né? A gente já viu alguns testes nas aulas anteriores, então é importante que vocês baixem todo o material, se não forem assistir às aulas anteriores, né? Então, no link que eu deixo para vocês, que é o link aqui do GitHub, no tópico 7, vocês vão encontrar a base de dados, o curso em PDF, que é todas as aulas, né, de análise bivariada, o scripting R de todos os testes anteriores que vão ser precisos para essa aula, um gráfico de normalidade que eu vou explicar para vocês na próxima aula, e o Leia-me, que é o questionário aqui da base Senados, o codebook, né? Então, vamos lá para a aula de hoje. Então, a gente já viu uma série de testes, né? A gente iniciou pelo que quadrado, viu o teste de lambda, o teste de gama, e nessa aula a gente vai ver o teste de Kendall. E na aula seguinte, né, a gente vai finalizar o nosso conteúdo de análise bivariada com o teste de diferença de médias. Então, vou compartilhar aqui. O que é o teste de Kendall? O teste de Kendall, também conhecido como coeficiente de concordância de Kendall, ou apenas Kendall's tal, é uma medida estatística utilizada para avaliar o grau de concordância ou associação entre classificações ou rankings de duas variáveis. Especificamente, ele mede a correlação entre as ordens dos pares de observações em duas variáveis. Ele é bastante parecido com o teste que a gente viu anteriormente, né, o teste de gama, e ele é apropriado para variáveis qualitativas ordenadas, porém ele apresenta também o valor da probabilidade, o valor do P. E a sua estimativa ela vai variar de -1 a 1. Então, o -1 é uma característica muito forte, né? Então, ele é negativo, bem forte. Quanto mais próximo de zero, mais fraco. E quanto mais próximo de +1, mais forte também. Ele é especialmente útil quando os dados eles são ordinais, né? Classificados como uma escala. Ou quando assume uma distribuição específica dos dados. Ele é menos sensível aos outliers do que outras medidas de correlação, como, por exemplo, o teste de correlação de Pearson, que a gente vai ver na sequência desse curso, né? Então, logo depois do teste de diferença de médias, a gente vai ver os testes de correlação. Então, vamos lá para o R para a gente desenvolver esse teste. Então, vou abrir aqui o ambiente de programação. Abrir aqui minha tela vazia. A primeira coisa que a gente faz quando a gente abre o ambiente de programação do R é definir o nosso diretório de trabalho. Então, Ctrl Shift H. Vou escolher aqui a pasta onde eu salvo as coisas do curso. Então, já está aqui, já. Vou dar Open, Files. E vou abrir aqui a minha base Senado. Eu já mostrei para vocês como abrir a base Senado da outra vez, né? E aí, agora, eu vou abrir ela só mais rapidamente aqui no Import Dataset. Deixa eu tirar isso daqui. Aí ela carregou aqui. Eu não vou fazer as alterações que eu fiz da outra vez. Eu só vou dar um import aqui. E aí, se tiver qualquer problema, depois eu altero o tipo da variável, né? Porque o que a gente fez nas outras aulas, quando eu abri com vocês a primeira vez a base de dados, foi, inicialmente, mudar o que era numérico, coloquei numérico, o que era categórico, coloquei categórico. Então, dessa vez, eu vou somente abrir, e aí, se tiver qualquer problema de organização da variável, eu faço a alteração enquanto eu faço o teste. Então, vou abrir aqui um novo script. Então, pessoal, para a utilização do teste de Kendall, a gente vai precisar de um pacote chamado Kendall, né? O mesmo nome do teste que a gente vai fazer. Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar um comentário. Teste de Kendall. E para a utilização do teste de Kendall, eu vou instalar e ativar o pacote Kendall. Então, install.packages, entre aspas, eu vou colocar aqui. Kendall é com 2 L's e com K maiúsculo. E ele já está instalado no meu ambiente de programação, eu vou só ativar ele. Como vocês não vão ter esse pacote instalado, então vocês instalam e depois ativem. Então, coloquei e ativar ele aqui. Como ele já está instalado aqui no meu ambiente de programação, eu vou só ativar, e aí vocês instalem e ativem. E aí, eu vou utilizar, né, a função Kendall para fazer o teste, mas antes de fazer o teste, eu vou criar uma nova variável. Na verdade, eu vou utilizar uma variável que eu já criei quando a gente fez o teste gama. Então, eu vou só copiar essa nova variável aqui, e aí eu vou copiar todas as linhas dela, e aí quem não
participou da outra aula, vai ter o script completo, é só rodar para criar essa nova variável. Então, vou pegar ela aqui, vou colocar aqui. Então, vou colocar aqui. Utilização da variável criada para realização do teste de gama. Para criar uma nova variável, ou para recodificar uma variável já existente, a gente precisa utilizar um pacote chamado Memisk. Dentro desse pacote tem a função recode, para recodificar. Então, eu vou ativar aqui o Memisk. E aí, o que que eu fiz? Eu criei uma nova variável a partir da recodificação de uma variável que já existia na minha base de dados. Então, hipoteticamente, eu fingi que aquelas categorias que compunham o estado civil, elas se transformaram em novas variáveis que irão compor a nova variável chamada satisfação com a vida. E aí, eu chamei essa variável de sativida, eu criei ela, né, a partir da base de dados, utilizei a função recode e eu mostrei certinho como fazer na aula anterior. Então, se não quiser assistir a aula anterior, é só vir aqui e rodar. Aí você vai estar criando, né, essa nova variável. Aí eu pedi um table para verificar se tinha recodificado, criando essa nova variável. E transformei essa nova variável em um factor. Então, agora a gente já tem essa nova variável aqui na nossa base, né? Vamos conferir aqui. Aqui, ó, sativida. Então, a gente vai rodar o teste de Kendall. Para rodar o teste de Kendall, então, como eu disse para vocês, a gente vai utilizar a função Kendall. Então, vou colocar aqui Kendall. E entre parênteses, eu vou colocar a base, a variável que eu acabei de criar, sativida, e a variável que eu vou relacionar, né, com a variável satisfação de vida, que é o grau de instrução. Então, base, cifrão para chamar a variável, eu vou relacionar com grau de instrução, porque o que eu quero entender é, existe uma relação estatisticamente significativa entre o grau de instrução e a satisfação com a vida? Pessoas que têm mais anos de escolaridade estão mais satisfeitas com suas vidas? Ou não? Uma coisa pode ser explicativa da outra? Então, isso que a gente vai tentar entender. Então, DS, grau de instrução. Aí eu vou rodar aqui o teste. Então, pessoal, deu esse erro aqui porque o ambiente de programação precisa entender que a satisfação com a vida, ela é um factor, mas o grau de instrução também. Então, eu vou colocar aqui, base 100, cifrão para chamar a variável, DS, grau de instrução, objeto de atribuição, S-factor, e aí eu vou copiar isso aqui tudo de novo, né? Porque eu só vou estar alterando essa variável. Pronto. Então, aí, ele deu aqui para mim o resultado, vou colocar aqui, e a gente vai interpretar esse resultado. Eu vou colocar como comentário, e a gente vai interpretar aqui no nosso PPT. Então, pessoal, vamos interpretar esse resultado. A gente tem o valor do valor do teste, né, o tal, e a gente tem o valor do p-valor também, da probabilidade. A gente pode começar interpretando o valor do tal, que é de 0,02, que sugere uma correlação muito fraca entre as duas variáveis, né? Lembra que eu disse que quanto mais próximo de 1, mais forte, e quanto mais próximo de 0, mais fraca? Então, aqui é 0,02, né? Então, é bastante fraca. E o valor da probabilidade, 0,7, né? Que é um valor bastante alto. Então, isso indica que não há evidências estatísticas para rejeitar a hipótese nula, né? Lembra que eu disse que a probabilidade tem um valor definido? E que, em geral, a gente aceita a nossa hipótese alternativa e rejeita a nossa hipótese nula quando o nosso valor de probabilidade é menor que 0,05. Então, aqui, né, ele é bem maior do que 0,05, né? Portanto, a gente não tem como rejeitar a nossa hipótese nula, né? E, portanto, confirmar a nossa hipótese alternativa. A gente poderia ter feito ao contrário também, né? Começado a analisar aqui pelo valor da probabilidade. Diante, né, do fato de que a gente não pode rejeitar a nossa hipótese nula e, portanto, confirmar a nossa hipótese alternativa, a gente nem mesmo iria aqui para o valor do tal, né, para verificar a direção do teste. Porque só faz sentido a gente fazer a interpretação desse valor quando a gente consegue rejeitar a nossa hipótese nula, né, e confirmar a nossa hipótese alternativa. Então, o teste dessa aula é isso, pessoal. E na próxima aula, então, a gente vai ver os testes de diferenças de média. E antes de ver o teste de diferença de média, a gente vai pensar um pouquinho na questão de testes que exijam que tenha normalidade, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Até lá!